Boa noite, querido e amado telespectador. Esta é a sua Constante TV e esse é o seu programa Missões em Revista. Nessa noite, mais uma vez, eu quero dar o meu cordial boa noite ao meu amado irmão Carlos Araújo. Boa noite, Carlos. Boa noite, Gilvan. Você que nos ouve nessa noite, também uma boa noite para você. Nós estamos aqui para abençoar a sua vida, assim como nós somos abençoados. E hoje nós teremos mais um programa para glorificar o nosso Deus, e vidas serem abençoadas através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E aproveitando o início do programa, gostaríamos de pedir a você que ainda não está inscrito no canal da Constante TV, que você aproveite para se inscrever, que você aproveite para também receber nossas notificações. Você precisa ativar o sininho e que você também possa compartilhar a Constante TV e o programa Missões e Revistas para que muitas outras pessoas possam também ser abençoadas. E hoje, Carlos, nós temos um entrevistado especial. Sim, Gilvan, uma pessoa assim do nosso meio, especialmente do meio batista, muito conhecida e que desenvolve o trabalho missionário também com amor, com dedicação. Começou desde novinho e tem sido uma bênção no nosso meio e com certeza a nossa conversa de hoje, a nossa entrevista será algo para abençoar as nossas vidas. Nós temos nessa noite o privilégio de recebê-la e nós seremos abençoados também por aquilo que ele vai trazer para encher os nossos corações nessa noite. Pastor Marcelo, uma boa noite, pastor. Pastor é o atual presidente, da Convenção Batista do Amazonas. Pastor, por gentileza, se apresente aos nossos telespectadores para que eles possam lhe conhecer melhor. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite para estar aqui nesse programa importante que fala sobre missões, que é Missões em Revista. Que alegria podemos compartilhar juntos, de tanta coisa que o campo missionário proporciona, traz os desafios, e a gente, como Convenção Batista do Amazonas, nos alegramos por estar aqui. Realmente, este ano, fomos eleitos para a presidência da nossa convenção. É um grande desafio. A gente, lá na convenção, estamos com uma visão de ampliação. Nós vamos falar sobre isso, por certo. Mas, para mim, é uma alegria podermos estar aqui e podermos juntos meditar, falar, testemunhar do trabalho missionário. Carlos. Pastor, nós rotineiramente aqui nas nossas conversas, nós temos a satisfação e o prazer de perguntar para o entrevistado, para quem está conosco à noite, como foi a sua experiência de conversão. E eu queria que o senhor trouxesse para nós como foi esse momento, quando foi e de que forma aconteceu na vida do irmão. Muito boa pergunta. A minha conversão se deu na Igreja Batista Ebenezer, no bairro do São Jorge, a qual a minha avó, Dona Maria Emília, foi um dos membros fundadores da Igreja Batista Ebenezer. Ela nos levava para a igreja desde pequeno, desde criança, desde os 6, 7 anos de idade, nos levava para as EBFs que aconteciam, aquelas atividades grandes que aconteciam. Trabalho com criança, dá fruto. Sim. Trabalho com criança é excepcional. E ali nós fomos crescendo, e aos 12 anos de idade, ainda lembro até hoje, Cristo vai hoje passar, aquele hino maravilhoso, e o pastor pregando ali, e naquele momento, lá em 1987, eu tomei uma decisão ao lado de Cristo, fui batizado naquele mesmo ano, na Igreja Batista Ebenezer, lá no dia 12 de dezembro de 1987, e a partir daquele momento, então, seguimos, era um adolescente, seguimos trabalhando, estivemos participando da antiga ABAM, que é Adolescentes Batistas do Amazonas. Depois tivemos também na Jubaam, que antes tinha um outro nome também, mas o que me vem agora é a Jubaam, que eram os jovens da época. E ali, em 1998, sentimos, então, Deus nos chamando para
o Ministério Pastoral. Passamos, então, a cursar, em 1999, lá na nossa antiga faculdade FBTA, Faculdade Batista do Amazonas, né, ali o curso de Teologia, e de 2001 para cá nós estamos, então, exercendo o Ministério Pastoral. Já estamos aí, passamos por algumas igrejas, né? Estamos na Igreja Batista Amar já há 17 anos, já estamos no 18º ano, se Deus permitir, nos der força e vida, completaremos os 18 anos no ano que vem, em fevereiro. E este ano, especialmente, assumimos ali a presidência da Convenção Batista do Amazonas, com muitos desafios. Amém. Pastor, e assim, as dificuldades do ministério, como é que tem sido, pastor? Assim, o senhor como jovem, logo que começou, quais foram as dificuldades que o senhor sentiu? Os desafios? Os desafios são sempre muito grandes, mas... Deus supre, né? Exatamente, Deus supre. Ele nos chamou, né? Ele nos chamou, Ele é quem sustenta, Ele quem abençoa. É interessante a pergunta que o irmão fez, porque Deus levantou uma pessoa para me ajudar a estudar. Deus levantou a missionária Doris Bellington. Ela foi membro da Igreja Batista Esperança durante muitos anos, fez um trabalho excelente com corais, né, com um trabalho missionário que ela exerceu na Igreja Batista Esperança, à época, com o pastor Arlindo Cantanhede, ali. Então, ela nos ajudou, né, investiu e nos possibilitou a oportunidade de estarmos também cursando ali o seminário, né, a Faculdade Batista do Amazonas. Né, agora ela já está cantando lá no coral Celestial, né, está cantando no coral Celestial, mas, né, ela viu, né, Deus falando, porque é Deus que levanta. Sim. Né? Se Ele nos chama para o ministério, Ele quem supre, levanta pessoas que... Para abençoar, né, para conduzir, para ajudar. Para ajudar. Né? E ela foi fundamental, né, no início do nosso ministério, né? E uma pessoa assim, muito fora de série, realmente. Né? E por isso que todas as vezes que nós íamos nos Estados Unidos, enquanto ela estava viva, eu fazia questão de passar lá em Dallas, onde ela esteve os últimos dias, né, em Dallas, próximo da família, né? Uhum. Ia lá e dava um abraço e conversávamos, né? E sempre assim, com muita gratidão a Deus, em primeiro lugar, por ter levantado aquela pessoa que nos ajudou. E o momento inicial é Deus quem cuida de nós. Então, os desafios são grandes, mas confiando sempre no Senhor, Ele que chama aquele vocacionado, né? E inclusive que eu ouvi de um diretor executivo, né? Que o problema, propriamente, não é os recursos que estão escassos, são os vocacionados que estão escassos. Estão desaparecendo. Né? Estão desaparecendo. Então, se Deus chama... Ou não querem cumprir o chamado, né? Perfeitamente. O Senhor está chamando e está faltando a resposta. Eis-me aqui, né? Eis-me aqui. Ele vai suprir. Se Ele chama, Ele vai suprir. Seria isso uma falta de fé, pastor? No meu entendimento, de certa forma, sim. Sim. Né? Porque se Deus chama, Ele vai cuidar de cada detalhe. Ele cuida. Ele cuida de cada detalhe, né? Abençoa. Porque o maior interessado no avanço da obra missionária é Deus. Deus, o dono da obra, né? É o dono da obra. Então, Ele tem todos os recursos. Nós não temos, mas Ele tem. Verdade. Todos os recursos necessários. São histórias que a gente vai crescendo, vai observando, né, nas nossas igrejas, que sempre tem irmãos dispostos a ajudar. E essa irmã foi usada pelo Senhor para abençoar a sua vida. E quase todos os pastores, se eu não me engano, poderíamos dizer que todos que têm um chamado, que vão realmente
enfrentar as dificuldades que o ministério oferece, eles sempre têm alguém que disse lá na minha juventude, no momento que eu me converti, no momento que Deus falou ao meu coração, ele levantou alguém para estar ali conduzindo, orientando, e no decorrer do ministério pastoral, com certeza outros vão se levantar para abençoar o ministério pastoral. E isso acho que não é diferente com o senhor, né? É claro que não. Deus cuida de cada detalhe, Deus levanta pessoas, Deus que chama, sustenta. Né? E foi assim comigo. Né? Eu conheci minha esposa Viviane na faculdade de teologia. Né? Nos conhecemos ali, entrei solteiro e saí casado. Né? Na faculdade Cuidado de Deus, né, pastor? Cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Suprindo as nossas necessidades. Né? Então, saímos dali e fomos para os ministérios que Deus colocou em nossas mãos, né? Passando por algumas outras igrejas antes de chegar na AMAR, e Deus foi cuidando de cada detalhe. Deus não só conduziu o pastor para o ministério, mas levantou alguém para ser a ajudadora, a auxiliar nos momentos. Com certeza, o senhor tem suas dificuldades, tem suas necessidades, e Deus levantou alguém para estar ali intimamente pertinho do senhor para abençoar a sua vida. Conte um pouquinho mais de como foi. Você contou aí de forma superficial, mas se o pastor pudesse se aprofundar, encontro, né? De que forma foi esse encontro, né? Quem trouxe o primeiro olhar, como foi essa história de amor? Tá certo. Foi interessante, né? Nós, lá em 1999, na Faculdade de Teologia, antiga FBTA, que hoje é Sebaen, né? Sebaen está aí. Era ali na Rua Teresina, né? Da Rua Teresina, né? E ali nós nos conhecemos. Ela era membro da Igreja Batista da Cidade Nova e eu, membro da Igreja Batista Ebenezer, à época. Né? Então, ali nós nos conhecemos e Deus, né, direcionou os nossos olhares. Né? Ela disse que foi eu que olhei primeiro, eu digo que foi ela que olhou primeiro. Né? Mas os nossos olhares se cruzaram. Né? Deus falou ao meu coração, falou ao coração dela e casamos ali poucas semanas antes da minha ordenação ao ministério pastoral. Né? Ela disse que Deus já havia falado para ela que ia casar com um pastor. Então, casou com um pastor. Tá certo, é assim mesmo. Deus abençoou a vida dos dois, né, pastor? A vida dos dois. Que bom. E aí já tem alguns que aumentaram a família aí também, os dois garotos. Né? Sim, sim. Nós casamos, Deus nos deu o Miguel. Que não é mais um garotinho, já é um garoto. Vai né? fazer 18 anos já. É um homem já. Vai fazer 18 anos. E o Gabriel, que veio depois, né? E vai fazer 12 anos. São duas bênçãos na nossa vida, né? A família ampliou. São servos do Senhor, estão na igreja. É interessante, sabe, irmão Carlos e irmão irmão Gilvan, nós não temos dificuldade de chamar esses meninos para ir para a igreja. Amém, pastor. Eles querem ir, eles querem tocar, eles querem participar dos eventos, querem ajudar com as crianças, né? Assim, querem chegar mais cedo na igreja, mais cedo possível. O culto começa às 18h30, quer chegar às 4 da tarde para poder organizar as coisas e participar. E nós não temos, graças a Deus, dificuldade nenhuma. Que bênção, né, pastor? Louvado seja Deus por isso, né? Os hoje filhos, o mundo tá terrível. Os filhos viram nos pais exemplos. Né? Eu até conversava hoje à tarde, fomos uma visita, e eu falava isso, que é importante o nosso exemplo, né? E nós louvamos ao Senhor pelo exemplo do senhor, da sua esposa, em educar os seus filhos, servindo ao Senhor, né? Cumprindo aquilo que está na palavra do Senhor, ensinando os seus filhos a todo momento a servir ao Senhor, não só com palavras, mas também com exemplos. Traz regozijo, traz satisfação, com certeza, para a família, e isso vai incentivar muito mais o seu ministério a crescer, porque você viu que é importante servir ao Senhor e ensinar os seus filhos a caminhar junto com o Senhor. Então, nós deixamos até nossos parabéns, pastor, porque Obrigado. Não é fácil, né, nos dias de hoje, né, nós observamos testemunho de
de garotos, né? 18 anos, a gente pensa que é muita idade, né? É relativo, né? Para uma determinada situação é muita idade, mas exatamente para assumir um compromisso como adulto já é outra história, né? Tem as suas lutas que, como jovem, como todos nós tivemos. Então, parabéns, pastor, pela educação que o senhor trouxe aos meninos, né? Muito obrigado. Pastor, e hoje o seu ministério é a Igreja Batista Mar, né? Fica localizado em qual bairro? Fica no núcleo 3 da Cidade Nova 2. Ali, um ponto de referência é o antigo Cruzeiro. Então, quem vem ali do Terminal 3, o Terminal 3 é um terminal de ônibus muito conhecido no conjunto Cidade Nova, né? E o ponto de referência é sempre aquele terminal de ônibus que atende a população ali da Zona Norte, né? Então, quem desce ali a Timbiras, chega naquele ponto que é conhecido como Cruzeiro, e pegando a Rua 27, né, você chega ali na Igreja Batista Amar. Então já fica o convite, né, para quem mora ali e estiver assistindo o programa, né, Carlos? Sim. E assim, quiser ouvir verdadeiramente a palavra genuína, né, pastor? Porque o Senhor também nos alerta, né, sobre os falsos profetas, né, que iriam anunciar um evangelho que muitas das vezes a gente diz diluído, né? E temos a certeza que o irmão lá na Igreja Batista Mar prega o verdadeiro evangelho, né? Amém. E fica o convite, né, Carlos? É importante o líder, né, aqui que está à frente ali do ministério, realmente pregar a palavra, o evangelho simples, mas com profundidade, né? Às vezes quer diluir, e isso não é coisa que agrada ao nosso Deus. Então, a importância de servir ao Senhor com fidelidade. Nós vamos precisar, pastor, ir agora para um pequeno intervalo. É isso, Carlos? Isso, e voltaremos já. Queremos aproveitar, né, para pedir para aquele que ainda não está inscrito no nosso canal, né, que aproveite este momento, compartilhe também com o seu amigo que ainda não conhece a Constante TV, porque o objetivo da Constante TV é esse, de levar o evangelho a todas as nações. A Constante TV, ela é uma TV missionária, ela tem sido uma bênção para mim e tem sido uma bênção para você. Voltamos no próximo bloco. Voltamos para o segundo bloco do programa Missões e Revistas e queremos agradecer a audiência que você tem nos dado durante todo esse período em que a Constante TV está no ar. Carlos. Pastor, nós conversávamos anteriormente, né? E o senhor explanou que hoje o senhor está como presidente da Convenção Batista no Amazonas. E nós queremos que o senhor traga para nós nessa noite e como é que está o trabalho, né, missionário dos batistas aqui no nosso estado. Porque nós sabemos que o nosso estado é um estado continental, né? Sim. É um estado muito grande. Você sair, por exemplo, de Tabatinga para chegar em Amondá, dependendo do transporte do barco que você está, são semanas, né? Sim. Ou sair aqui da Boca do Madeira, aqui quando ele encontra o Rio Amazonas, para chegar até São Gabriel, também é uma outra distância enorme. Então, eu quero que o senhor traga para nós nessa noite quais são os desafios, o que também motiva os batistas amazonas a evangelizar o nosso estado, que é um estado que tem muitas carências, mas o evangelho está com certeza caminhando. Sim, os desafios eles são muito grandes, como você falou. O nosso estado ele é talvez na nossa federação brasileira o estado mais atípico, porque aqui a gente tem as nossas hidrovias e, por exemplo, nesse momento em que nós estamos vivendo agora, nós estamos com essa estiagem, né? A água tem baixado muito, todos os anos isso acontece, mas de um tempo para cá tem ficado pior. E, inclusive, nesse tempo, se você me permite, né, nós estamos até com uma campanha visando, lá na convenção, é o SOS Estiagem, buscando amenizar, então, o sofrimento de quem fica isolado. Porque as águas, quando baixam, a pessoa fica isolada. Acaba a estrada, né? Exatamente. Nós usamos as hidrovias, acaba a estrada, como você falou. E aí as pessoas de várias comunidades em que temos trabalho batista, né, ficam isoladas.
não dá para nós atendermos todo mundo, mas pelo menos, de alguma forma, buscarmos como isso tem acontecido. A convenção tem feito agora uma campanha que é o SOS Estiagem, com ajuda, uma ajuda muito importante do Lar Batista. Né? O Lar Batista tem se envolvido, que é o Comitê de Ação Social, para divulgar e levantar também recursos, parceiros, para que nós possamos levar água. Você pode imaginar uma pessoa ter falta de água no nosso estado, água potável? Você pode imaginar um negócio desse? É algo impressionante. Mas as pessoas que estão lá nessas comunidades, das quais a água desaparece, nesse tempo a água desaparece, elas ficam até sem água potável. Ou onde tem água, a água não serve para o consumo. Não serve para o consumo, exatamente. Então a convenção tem feito um esforço grande para poder atender o máximo de pessoas possíveis nesse momento de estiagem que nós estamos vivendo aí. Né? Esse é um dos desafios que a convenção tem. Tem um alvo de famílias a serem atingidas, pastor? É cerca de 1.000 famílias. 1.000 famílias que pretendemos assistir. Né? 1.000 famílias que pretendemos assistir, e de maneira urgente, irmão Carlos, irmão Giovanni. Como é que vocês pretendem, pastor, levar essa água potável? Já tem alguma parceria com alguma outra missão? Tem a missão do céu, tem outras. Por enquanto, ainda até certa parte do rio, ainda há trafegabilidade, né, nesse período aí. Mas, conforme o tempo vai avançando, a gente já vamos entrar no mês de setembro, daqui a pouco não entra mais barco nesses locais. Então, é pelo ar, né, e você sabe que nem todos os municípios têm aeroporto, pista de pouso, essas coisas assim. Então, fica difícil, muito difícil. E agora, o que tem sido arrecadado já tem sido enviado imediatamente. É que a necessidade é para ontem, né? É para ontem. Então, é assim, imediatamente. Aquilo que a gente pode enviar, né, temos enviado urgentemente. Mas também a gente tem feito um apelo, como convenção, né, aos empresários, aos lojistas, às pessoas que estão lá nessas comunidades, nesses municípios, que nesse momento sejam também solícitos a esta campanha. E tem havido uma movimentação, graças a Deus. O Senhor tem levantado, né? Sim, e a gente precisa continuar fazendo isso, porque daqui a pouco o que a gente vai poder fazer é levantar recursos e repassar para alguém que está lá para poder, de alguma forma, atender as necessidades. Porque não vai dar para chegar os alimentos, os mantimentos, a coisa que agora nós podemos enviar, mas daqui a pouco não poderemos mais. Então, esse é um desafio urgente, por isso que eu pedi licença, né, para falar sobre o SOS, de vários voluntários. E das próprias associações que existem, né, pastor? As associações, nesse momento, elas são importantíssimas. Para quê? Porque quem está lá na associação, irmão Carlos, é que sabe. As associações, nesse momento, são parceiros importantíssimos para estarem nos auxiliando na distribuição, né, apontando as urgências maiores para que nós possamos, assim, estar agindo. Né? Então, esse momento é o momento de que esse é o desafio, um dos desafios da nossa convenção. E é interessante porque nós estamos em plena campanha de missões estaduais ainda. Nós estamos em campanha de missões estaduais. O alvo de missões estaduais, né,
que é essa campanha aqui, né? O alvo de missões estaduais é de R$360 mil para este ano. Nós estamos bastante motivados para que nós alcancemos, né? É um valor que nos auxiliará na manutenção da obra missionária. Vai auxiliar. Por quê? Vai auxiliar. Porque nós temos 65 obreiros conveniados. Esses obreiros, eles estão espalhados pelos municípios, né? E também nós temos conveniados que trabalham aqui na capital. Como? Com revitalização de igrejas, né? Tem igrejas, para os irmãos entenderem, que precisam ser revitalizadas, que precisam de um apoio, que precisam de uma atenção especial, né? Especial para que o trabalho refloresça, né? Exatamente. E muitas dessas igrejas estão sem pastores, né? Sem obreiro, né? Sem obreiros. Existem carências que são assim, a gente procura, com os recursos que vão entrando, buscar uma forma de investirmos no reino de Deus, né, atendendo novos trabalhos e também mantendo os atuais. Né? Mantendo os atuais que estão aí precisando de um auxílio. Na capital, hoje, são quantas igrejas batistas, entre igrejas e congregações? Nós temos uma média aqui na capital de 90 igrejas batistas. Então, essa é a média na capital. E esse outro tanto também para o interior. Para os municípios, né, para o interior do nosso estado. Em todos os municípios tem trabalho batista? Um desafio grande para nós, nós tínhamos, né, um trabalho batista, por exemplo, em Maués, e que vai ser, se Deus permitir, vai ser reativado. Né, vai ser reativado. E outros desafios que nós temos de colocarmos pelo menos um trabalho batista em cada município. A gente tem aqui, por exemplo, na capital, mais de 2 milhões de pessoas. Para 90 igrejas... É pouco, né? É pouco. Precisamos caminhar e além, né, desse número, né, buscarmos igrejas que desejem investir em pontos de pregação que se tornam depois congregações, né, que se tornarão, então, igrejas mais à frente, né, igrejas organizadas, né, igrejas que se mantenham, né, igrejas que preguem o reino de Deus, que preguem a palavra de Deus, porque é isso que nós desejamos como convenção, né? Ampliarmos a pregação do Evangelho através de pontos de pregação, de congregações, né, e de igrejas posteriormente organizadas. E esse é um super desafio, né, pastor? Onde hoje a gente percebe que muitas das pessoas, como a gente diz assim, não se coloca à disposição do reino, né? Tem o potencial, mas não se coloca, né, pastor? Se coloca à disposição, né? Exatamente. Então, a gente deve motivar, né, as igrejas, especialmente, porque são as igrejas, a partir das igrejas, a convenção são as igrejas. Sim. Convenção é a sua igreja, é a minha igreja, são as igrejas batistas, né, espalhadas pelo Estado. O trabalho da convenção, de fato, é chegar onde a igreja local não pode sozinha. Né? Jesus disse, né, vão por todo mundo, prega o evangelho em toda parte. Então, a igreja local tem um limite. E, quando nós juntamos as igrejas locais... A força aumenta, né, pastor? Aí formamos a convenção. Nós formamos a convenção para que a convenção ela chegue onde a igreja local sozinha não pode. Né? Através do quê? Das ofertas missionárias, e esse ano nós temos o desafio de 360 mil,
que complementarão aquilo que mantém a convenção. O que é que mantém a convenção? Claro, é Deus que mantém. Mas Deus usa as igrejas através do plano cooperativo. Seria o dízimo, né, das igrejas, né? Perfeitamente. Então, as igrejas mandam, né, as suas contribuições para a Convenção Batista do Amazonas, que faz o devido registro, né, e isso tudo há um demonstrativo nas assembleias da nossa convenção, né, e somado a isso vêm as ofertas de missões, que servirão para a manutenção, então, da obra missionária no nosso estado. Estão incluídos esses 65 missionários. Obreiros, missionários, que são conveniados, né, que fazem um trabalho, que estão na ponta. Esses estão na ponta. Eles estão lá desenvolvendo seu trabalho. Né? É onde acontece, né, pastor? É onde acontece, exatamente. E aqui a gente precisa de quem segura as cordas. Né? Para quê? Para que a gente possa ampliar, irmão Carlos, irmão Gilvan, essa força motriz. Né? Então a gente precisa dessa parceria, precisamos especialmente de vocacionados. Precisamos de vocacionados. Então, hoje, de fato, esta é a grande carência. O senhor fala em vocacionados. Há um programa, um projeto da Convenção Batista no Amazonas em despertar, né, as pessoas das igrejas, os irmãos, os membros das igrejas, a olharem de forma diferente para o chamado ministerial, para o chamado pastoral, ou seja, chamado pastoral, ou de se colocar à disposição para um trabalho específico. Há esse trabalho da convenção? Nós temos hoje uma parceria muito boa com a Junta de Missões Nacionais, né, que desperta vocacionados. A gente tem, por exemplo, o Radical Amazônia, né, que é um projeto que tem sido importante, né, aqui para o nosso estado, mas que precisa ser ampliado a partir mesmo das nossas igrejas, ser mais divulgado, podemos dizer, entre os jovens da nossa igreja, para que eles sejam desejo, né? Sejam despertados, exatamente, né? Para a obra missionária. Essa é uma das possibilidades, né? E que isso daí é uma ideia interessante de nós, como convenção, promovermos aí um congresso que seja de despertamento vocacional, né, para estes desafios que estão aí, que nós precisamos de vocacionados. Esse despertamento não só para quem é jovem, mas para independente da idade? Independente da idade, aposentado também pode, né? O aposentado também pode, né? Ele pode sim, né? Está interessante, você colocou isso daí, né? Eu estive há 2 anos na base dos radicais. Eu fui lá convidado para dar aulas para eles. E na Praia do Tupé, é isso, pastor? É para ali, para o Tarumã, né? Aquela área ali. Então eu estive lá com eles durante o tempo e, rapaz, é o desafio, né? Eles estão ali sendo preparados, né? E tudo mais, é uma alegria. Aí tinha uma senhora lá, acho que tinha mais de 50 anos, 55 anos, né? Ela estava lá com uma alegria e com uma força de dar inveja em jovem, sabe? Aí eu ouviu o chamado, né? Ouviu o chamado. Ele não era aqui do estado, mas era de fora, de um estado nordestino, né? Então ela estava aqui com uma alegria, com uma motivação, sabe? Impressionante. E ela contando como Deus a chamou, né? Ela teve todas as dificuldades, né? Teve que cuidar de
dos filhos mais cedo e tudo mais e tal, mas agora que os filhos estavam... Cresceram, né? Cresceram, ela podia, então, realmente dedicar a vida dela àquilo que Deus havia chamado. Então, é possível, sim, né? Uma pessoa com mais idade, né? Não necessariamente ser tão jovem, mas uma pessoa que sinta o chamado, que é urgente, pode participar. Pastor, vamos precisar ir novamente para mais um intervalo e queremos pedir a você, telespectador, que aproveite para se inscrever no canal da Constante TV, aproveite para dar o seu like e aproveite aí para ativar o sininho para receber as nossas notificações. Voltamos no próximo bloco. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Missões e Revista e mais uma vez quero pedir a você, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative também o sininho para receber as notificações. Temos agora também a nossa playlist, se você não puder assistir ao nosso programa no horário em que estiver sendo transmitido, você pode ir lá e assistir no horário em que se adequar à sua vida. Carlos. Pastor, conversarmos nos 2 últimos blocos, né, nos blocos anteriores, de como foi a conversão do pastor, o chamado ao ministério, né, e os desafios na Convenção Batista do Amazonas aqui no nosso estado. Mas agora eu quero que você traga para nós também aqui o que hoje, além de pastor da igreja local, né, presidente da convenção, de que outra forma o senhor está ajudando a convenção a espalhar, né, o evangelho, né? Nós sabemos, né, que o senhor também tem o dom do ensino. E eu quero que você traga para nós nesse momento aí de que forma você está desenvolvendo isso para que outras vidas sejam abençoadas através daquilo que o senhor tem colocado em suas mãos, que é o dom do ensino. Muito bem, nós temos ajudado no nosso seminário, que é o SEBAEM, né, que tem preparado obreiros. Inclusive nós teremos a formatura da primeira turma do SEBAEM, dirigida pelo pastor Jorge, que é o diretor do nosso seminário, né, e com muita alegria nós estaremos aqui no dia 21 de setembro para prestigiarmos, né, esta formatura, e foi-me dado o privilégio de estar pregando naquela oportunidade. Então, eu faço parte também do SEBAEM, né, ensinando ali os nossos obreiros, os nossos vocacionados. Né, o seminário, ele tem exclusivamente o objetivo de preparar os vocacionados. Para quê? Para que eles, com este conhecimento que eles adquiriram, eles estejam preparados para irem para a frente de batalha, né? Assumirem as igrejas, os trabalhos missionários, assumirem as congregações e ensinando a palavra de Deus, a pura palavra de Deus. Que hoje a gente tem visto por aí afora, né? Jesus disse assim, né? Vão por todo mundo, preguem o evangelho. Aí Satanás diz assim, vão por todo mundo e distorçam o evangelho. E a gente precisa seguir sempre aquilo que Jesus mandou que nós façamos. Continuar pregando o puro evangelho. Então a gente tem contribuído aqui no estado com o SEBAEM. Fora do estado também dou aula lá para a FABAPA, que é a Faculdade Batista do Paraná, da qual também eu faço parte, né? Lá eu fiz mestrado lá na Faculdade do Paraná e fui convidado já, estou no 2º ano ali com eles, ministrando também outras disciplinas, né? Tive a oportunidade de escrever alguns artigos, escrever um livro, né, para a disciplina de liderança eclesiástica, que é esta disciplina, uma delas que eu estou com eles ali, né? E assim, com muita alegria, a gente pôde também, estamos investindo tempo de ensino, tanto aqui no estado, no nosso estado, preparando os obreiros, quanto também para fora, ali no sul, onde a gente faz parte também
da Faculdade Batista do Paraná. Então, é com alegria que a gente tem desenvolvido isso. Que bom, pastor. E hoje, o vocacionado sente o desejo de estudar no Sebaim. De que forma que ele vai assistir? Essas aulas serão ministradas para ele presencialmente ou tem outra forma de ensino? Hoje, à distância. O seminário está 100% EAD. EAD. Né? Hoje o seminário é 100% EAD, mas assim, as aulas é como se você estivesse presencialmente. Né? A gente tem o recurso da internet, que é uma bênção muito grande para todos nós. A gente tem as redes sociais, né? A gente tem também as plataformas que hoje a gente utiliza, até gratuitamente. Né? No tempo da pandemia, essas plataformas foram assim... Bombaram, né? Bombaram. Houve um despertar, Houve um despertar. Né? Cibernético, poderia falar dessa forma. Isso não tem mais volta, né? Não tem mais volta. Não tem mais volta mesmo. Né? A gente... e nós precisamos nos servir desses recursos. Sim. E o seminário, o nosso seminário, Batista Eurico Nelson, tem aproveitado nessa estratégia. Né? Pastor Jorge, hoje, nós estamos 100%... Pastor Jorge é o diretor. Pastor Jorge Monteiro é o diretor, né, do nosso seminário. E hoje nós temos aí 100%, né, EAD, e os alunos estão lá na comunidade e tal, podem acessar, podem aprender, fazem os trabalhos, né, a gente dá o feedback, né, para eles, né, desses trabalhos e tudo, e nós os acompanhamos, né, mesmo à distância, né, nesse desenvolvimento deles. Então, há um acompanhamento, né, pastor? Sim, a gente troca... uma mentoria, né, pastor? Uma mentoria, exatamente. A gente vai buscando ajudá-los da melhor forma possível. Né? Nós pregamos, né, nós demos estudos, nós trabalhamos a construção de uma mensagem, né, entregamos na EBD. Então, a gente dá esse feedback, né, e isso vai fazendo com que também os alunos eles se motivem mais a estudarem mais. Pastor, desculpa, Carlos, a pessoa está nesse momento assistindo o nosso programa. Aí ele sabe que ele tem essa vocação. Qual o investimento que ele deve fazer financeiramente para se matricular no Sebaim? Olha, nós temos um valor que é chamado de simbólico, né, que é a mensalidade do Sebaim. Né? E este valor simbólico, me parece que foi reajustado, mas estava em torno de R$170. Acessível, né, pastor? Muito acessível. Né? Muito acessível. Então, é um valor simbólico. Simbólico, Não paga nem o material, né, pastor? Assim, é uma forma de investir, né? E o obreiro, para ele se matricular no seminário, ele precisa de uma recomendação da igreja. Né? A igreja precisa recomendá-lo. Porque o nosso seminário, a visão do seminário é preparar o obreiro para que ele esteja posteriormente, né, desenvolvendo o ministério. Seja na área de música, porque o seminário também trabalha essa questão musical, né? Seja na área de teologia ou de missiologia. Então, assim, o nosso seminário ele está de parabéns, né? A primeira turma será formada agora, as outras turmas, essa primeira turma, me permito fazer uma observação, esta primeira turma, eles concluíram com aulas presenciais também. A gente chama de híbrido. Né? Então, tinha aulas presenciais e aulas online. Eu estou me referindo à turma aqui da capital. Sim. Né? Porque a gente tem turmas no interior, nos nossos municípios, que eram online. Né? Aliás, eram EAD, online mesmo.
E aqui na capital nós tivemos essa forma híbrida, então, até a última disciplina que foi comigo, com eles, né? Trabalhamos então com eles a prática ministerial. Daí nós tivemos aulas levando os nossos futuros obreiros, né? Levando-os para a prática mesmo. Para o campo, né? Para o campo, né? Levamos lá para a igreja, vamos aqui, você vai batizar, como é que se batiza? Entra no tanque, né? Você vai fazer o batismo, né? Um batizando o outro, né? Ali ensinando como é que faz, né? Você vai ministrar a ceia do Senhor, né? E tudo. Então, como é que nós fazemos? Né? Você vai ministrar, porque o ministério ele tem muitas nuances. Uma hora você está batizando alguém, outra hora você está fazendo sepultamento, outra hora você está fazendo um casamento, né? Outra hora você está apresentando uma criança. Cuidando da vida como um todo, né, pastor? Como um todo. Então, a prática ministerial, né, assim, essa disciplina que foi oferecida, foi muito interessante para esta turma que está se formando agora. Até o culto que nós chamamos, né, do culto fúnebre, eles aprenderam a fazer ali o culto, né, um culto... Mas não tinha defunto, né, pastor? Não tinha. Na verdade, eles assim, né? Eu os coloquei lá na mesa, né? Você vai morrer, mas você vai ressuscitar, né? Você vai morrer, você vai ressuscitar. Né? Porque para eles sentirem um pouco do que é um culto fúnebre, né? E que a gente faz isso constantemente. Sábado agora eu tive de fazer mais né? Um culto fúnebre de um filho de uma moça lá da igreja, né? Recém-nascido, ele não resistiu, então estava com 4 dias, né? E aí a gente tem de dar esse suporte, né, para a família e tudo mais e tal. Então eles aprenderam como é que se faz, né, realmente, porque as nuances do ministério elas são enormes. Uma hora você está fazendo uma visita, você está ali com a pessoa, você está sorrindo, daqui a pouco você tem que estar no hospital. Chorando também, né? Exatamente, chorando, e você tem que estar no hospital, né? Como eu fiz agora, né, com uma das irmãs, estava na UTI, sexta-feira. Estava na UTI, na quinta-feira, estava na UTI. Né? Saiu da UTI, ela estava preocupada, porque os filhos dela tinham se convertido e iriam ser batizados ontem. Disse, pastor, eu estou aqui na UTI. Disse, calma, que Deus tem tudo no controle. Ela saiu no sábado, no domingo estava na igreja, domingo de manhã levou os filhos, batizamos, quer dizer, uma hora você está fazendo uma visita alguém que está na UTI, está no hospital, então você está batizando os filhos dela, né? E ela com alegria, assim, tinha saído daquela situação, confiou em Deus e os filhos estavam sendo batizados. São as nuances do ministério que os nossos obreiros aí de Sebaém, eles estão preparados agora para lidarem com essas situações. Que bom, né, pastor, que Deus levantou também outros que se preocupam com o ensino para que esses obreiros sejam preparados de forma plena para abençoar outras vidas lá na frente, né? Como o pastor contou lá atrás, no primeiro bloco, de que uma pessoa abençoou a sua vida e agora esses professores do Sebaém estão abençoando outras vidas. Nós sabemos que o R$160 não cobre quase nada dos custos. E os professores do Sebaém, eles recebem alguma coisa ou estão lá voluntariamente? Ajuda de custo. É uma ajuda de custo que é repassado para os professores, apenas para cobrir questão do transporte, né, e tudo mais. E, assim, essa ajuda de custo permite que cada professor possa, assim, também, de uma certa forma, ele tem que se dirigir até lá, né? Ele gasta do seu combustível e tudo mais. Então, eu acho que nada mais justo a visão do pastor George de
poder assim repassar essa ajuda de custo a cada um dos professores, né? Tem professores aí que são de outros estados e que auxiliam, né? Estão em outros estados, mas que auxiliam. E muitas vezes a pessoa deixa um outro compromisso, né? Abre mão daquele outro compromisso para ajudar aqui no nosso seminário. Então, nada mais justo do que oferecer para os professores, né, uma ajuda de custo que seja, porque uma aula, na verdade, uma aula bem dada, ela custa caro. Sim. Né? Então, assim, o tempo dos professores, né, a capacitação que eles têm, e isso é oferecido aos alunos, né, assim, é algo maravilhoso. Todos os professores fazem isso com amor, com fidelidade, e eu acho que nada mais justo do que o seminário reconhecer isso como ajuda de custo. Que bom que está abençoando os irmãos no preparo de outros irmãos para o ministério. É verdade. Pastor, estamos chegando aí no final do nosso programa. Passou rápido, hein? Passa super rápido, o tempo voa. E nós gostaríamos que o senhor fizesse as considerações finais, encorajasse os nossos irmãos a investir aí na campanha de missões estaduais, que nossos irmãos pudessem também investir no SOS Amazonas, né, para que os nossos ribeirinhos e nossos co-irmãos que estão aí no interior possam aí passar por essa grande estiagem que está acontecendo no nosso estado. Fique à vontade, pastor. Eu quero agradecer o convite que me foi feito para estar aqui, né, nessa noite com os irmãos, com muita alegria. Muito obrigado mesmo, né? E nós estamos em campanha de missões, estamos fazendo missões, né? O Amazonas precisa de Jesus. E nós estamos em campanha, né? Contamos com o apoio das igrejas batistas, né? Para que nós suplantemos este ano o alvo de missões, que é de R$360 mil. E paralelo a esta campanha de missões, nós temos o SOS Estiagem, que nós falamos no início um pouco sobre isso. O SOS Estiagem ele é urgente. E nós, como convenção, desejamos, a partir deste ano, transformar essa campanha em algo que seja anual, não mais para acudir uma situação, mas algo que seja permanente. E nós, todos os anos, antecipemos, né, esta questão que está aí, né? Nesse momento, a estiagem cada vez mais aguda, afetando milhares de pessoas. Como é que você pode contribuir? Né? Entre em contato com a convenção, entre em contato diretamente com a nossa convenção, para que você possa enviar, né, ali medicamentos, água potável, que é o que realmente afeta muita gente. É algo que a gente não consegue entender. No nosso estado, a gente sente falta de água potável. É algo que... Mas quem está lá nas comunidades sente. Precisamos de água potável, precisamos de medicamentos, de roupas. E tudo isso, entre em contato com a nossa Convenção Batista do Amazonas e participe do SOS Estiagem. A sua contribuição vai fazer uma grande diferença na vida de mais de 1.000 famílias afetadas. Eu quero agradecer aos irmãos, irmão Carlos, irmão Gilvan, pelo convite. Que Deus abençoe a vida dos amados. Amém. Amém. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, pastor. Carlos, chegamos ao final de mais um programa, né, meu irmão? Passou rápido, nós agradecendo, pastor Marcelo, pastor, presidente da convenção, professor e pai de família, né? Que Deus possa lhe abençoar muito, mas de uma forma especial para que o irmão continue a servi-lo com amor, né? Com dedicação. Amém. Voltamos no próximo programa, se assim Deus permitir, e queremos desejar a você ricas bênçãos do nosso Senhor Jesus. Fique com Deus e até a próxima. Amém. Amém, amém.